acho que a gente tem um fascínio pela maldade no sentido que ela expõe a nossa necessidade de ordem. Para que a gente tenha ordem, é preciso haver um tufão. O tufão é o mal. Desde que a gente nasce, eu acho que a primeira coisa que uma criança aprende é quando o pai diz, ó, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é mal. O heroísmo, ele é chato. Cruéis, de caráter duvidoso e desequilibrados. Descendentes de Caim, eles podem promover a desordem para conquistar o mundo ou pelo simples prazer de trapacear. O Diverso de hoje revela o submundo fascinante dos vilões. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. O herói, ele é movido pela existência do mal, movido pela existência do vilão. Às vezes o herói é só o avesso do vilão, às vezes o vilão e o herói se completam numa história. Nem todo vilão, ele é uma encarnação plena da maldade, como nem todo herói é a encarnação plena da bondade. Não existe o claro sem o escuro, nem o escuro sob o claro. Tudo, uma coisa depende da outra. É impossível você falar que o herói é melhor do que o vilão, porque o herói sem o vilão é o herói desempregado. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. Eu gosto muito de fazer vilões, acho. Acho muito mais interessante do que os mocinhos. Os vilões sempre têm algo a mais para te dar. Assim, numa história onde o mocinho, aquela história que a gente já sabe que o mocinho vai ser feliz com a mocinha no final da história, eu acho que isso não tem mais graça. Assim. Se você pensa nas histórias em quadrinhos, um herói como o Namor, o Príncipe Submarino, ele está na raia completa de um totalitarismo vilanesco. E você pensa um vilão, por exemplo, no caso do... Deixa eu pensar aqui, por exemplo, o Pinguim, no Batman, ele é um vilão que em muitas histórias ele flerta com uma ideia de justiça. Talvez a gente tenha uma quebra muito clara desse papel do vilão e do herói nos anos 60, né, quando surgem os quadrinhos, as histórias em quadrinhos da Marvel, que trouxe heróis mais vulneráveis. Porque aquilo que a gente tinha até então, a gente tinha heróis que eram imbatíveis, heróis que eram imortais, heróis que eram, tinham uma presença que todo mundo já sabia que ele no final ia superar tudo, ia vencer e tal. Dentro do grupo X-Men acontece a primeira morte de herói, né, nos quadrinhos, e que era uma coisa impensável, que se pudesse acontecer um herói morrer, né, seria a falência de todo o nosso código moral, ético e de crença nas coisas, né?
porque esses caras, eu fico pensando, acho que eles não vão pro crime simplesmente porque por uma opção de vida, né? Eu chamava em quadrinhos de origem, que era aquilo que o herói tinha direito. Ele tinha um momento em que você parava a história para contar a origem daquele personagem. Os vilões não tinham isso. No more tricks, no more lies, only truth. Os vilões eram seres absolutamente superficiais. Eles estavam ali porque eles eram maus e eles estavam ali para fazer o mal. Então, no momento em que se começou a fazer essas origens dos vilões, mostrar de onde é que vinha aquela raiva, aquele medo, ou a necessidade de roubar, ou de vencer, ou de oprimir as pessoas, quando a gente descobre de onde vem isso, a gente naturalmente humaniza essas pessoas. A maioria das pessoas se identificam mais com os vilões porque seria aquela coisa assim, dos vilões terem defeitos também. O herói, na maioria das vezes, é aquele herói perfeitinho, sempre certinho. O Superman, por exemplo, ele vai salvar alguém, ele nem atrapalha o cabelo, pra você ter uma noção. Porque você não se identifica com a figura do herói. Né? Eu acho que menos. Porque o herói é aquele, quer dizer, né, aquela figura que só faz o bem, que de alguma maneira ela está num pedestal. I wouldn't worry about it. Como é que você vai se reconhecer numa pessoa absolutamente boa? A maldade também é uma característica humana. A gente costuma dizer assim, quando passa, fulano é muito humano, para classificar o sujeito como um sujeito bom. Mas também é muito humano roubar, também é muito humano matar, também é muito humano cometer o mal, né? Então, assim, eu acho que quando a gente apreende isso e começa a jogar essas coisas no imaginário do universo ficcional, aí a gente dá vida a esse vilão que é humano, a esse vilão que tem características que a gente pode se identificar. Eu me lembro de uma situação que eu estava com muita raiva do meu pai e ele tinha um passarinho e que cantava muito, e ele adorava. Então eu queria uma forma também de me vingar dele. Então eu soltei o passarinho dele. Eu tive uma entrevista uma vez com o Bonilo Benício, quando ele fazia uma novela chamada Favorita, que foi um enorme sucesso. O personagem dele, o Dodge, tem uma coisa que era um caco dele, que ele colocava, que era assim, que ele falava uma vez pro Silveirinha, que era o personagem do Ari Fontoura: Silveirinha, vamos ver um DVDzinho pirata lá em casa? E o Murilo me falou assim: o vilão, ele é o cara que pode ter essa pitada. Ele é o cara que pode ver o DVD pirata. Então ele dá ao público a liberdade de se ver naquele direito, naquele espaço da infração. E aí estão eles, prontos para mais uma corrida maluca. Existe uma reflexão para se chegar, para gente, para fazer a composição desse personagem, assim, no sentido de que tem uma crueza, uma desesperança no olhar desses caras, assim, e até um grau de niilismo, assim. Se eu morrer, eu morri, e de que a vida não tem valor mesmo, assim. Se você pega o Silêncio dos Inocentes, o Hannibal Lecter, tem uma complexidade naquele personagem. Então ele que foi um personagem que eletrizou multidões, mas ele é muito sedutor. Não é simplesmente alguém que comete maldades uma atrás na outra. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Esses caras são lobo mau, né? Eles vão, eu acho que os mitos e os folclores mais primários, porque a gente cria tudo em cima desses mitos primeiros, né? Here's Johnny! São as tradições ancestrais que acho que nos norteiam, assim. E eu acho que eles derivam, inclusive, se você parar para pensar, de personagens de Shakespeare, por exemplo. Assim, entendeu? Eu acho que a mãe do Hamlet,
perpassa vários personagens de histórias em quadrinhos e do cinema. A gente chega no máximo desse achatamento do papel do vilão como o eixo do mal, o eixo contra quem a gente deve torcer, com uma animação que esse ano estreou no cinema, chamada Megamente. Good morning, Warden. E mesmo numa animação voltada para crianças, a gente tem o personagem Megamente, que é um sujeito, um extraterrestre, que tem uma carga de vilania muito grande. Ele é o protagonista da história. Ele é o personagem principal, ele é por quem as crianças torcem também e dão risada com ele, dão risada dele. Predictable. Predictable? Oh, you call this predictable? You're alligators, yes. Yeah, I was thinking about it on the way over. What's this? Boom! In your face. Cliché. No, look, watch. Juvenile. Shock and awe. Tacky. Oh, it's so scary. Seen it. What's this one do? Garish. Oh. Okay, the spider's new. Spider? Não, às vezes eu sou vilão, às vezes não, às vezes... Eu acho que quase ninguém se vê como um vilão, né? Quando é que eu sou vilão? Quando eu tento me dar bem em cima de uma coisa. Como é isso? Né? Eu sei que se eu for usar dos meios legais ali, não vão me entender. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dar um jeitinho. Né? E se eu não ficar atento a isso, eu vou querer dar um jeitinho. E aí eu acostumo com o jeitinho. Né? Então eu tenho que ficar atento para não ser o vilão. No próximo bloco, os vilões do cotidiano. Passei na frente da sua casa,